Ok, então tá. Muito obrigado aí pelo convite, a todos que estão assistindo. É um prazer estar fazendo essa apresentação para vocês. Eu sou técnico de operações da Petrobras, na refinaria aqui do Rio Grande do Sul, na refinaria Alberto Pasqualini. Essa fotinho à direita aí, mais para cima, é uma foto da própria refinaria aqui, da Alberto Pasqualini. Então, pega ali as tubulações e a destilação ao fundo e as outras unidades bem mais ao fundo lá. Eu fiz curso técnico em Química antes de entrar na área da Química especificamente. Eu sou graduado em Química Industrial pela Federal aqui do Rio Grande do Sul. Quando terminei, na verdade nem tinha terminado ainda, durante a minha graduação eu comecei a trabalhar em uma escola técnica, dando aula de processamento industrial, operações unitárias, e eu sempre gostei muito da área industrial, sempre gostei muito de assistir essas palestras quando tinha profissionais que vinham falar com a gente, sempre gostei das visitas técnicas, e então eu sempre fui muito aficionado pela indústria, né, pelo como fazer, e especificamente dentro da química, a indústria de petróleo sempre me chamou muito a atenção. Então, vocês que estão fazendo provavelmente esse programa aí da ANP também devem ter alguma afinidade, né? Um gosto pela área de petróleo, assim como eu tive. E o que eu posso dizer para vocês é que estudem o máximo que vocês puderem e o máximo que vocês gostam também, né? Eu gostava muito de petróleo, sempre me dediquei a essa área e tenho colhido frutos hoje dessa trajetória. Eu nunca desperdicei nenhum tipo de palestra, curso ou oportunidade que eu tive durante graduação, nas minhas pós-graduações, porque isso vai somando, mesmo que tu não espere, não colha agora, lá na frente a gente sempre acaba colhendo um fruto, né? Eu estou aqui então hoje para falar para vocês dessa indústria de refino, qual é a perspectiva, né, gente, do refino de petróleo no Brasil. A gente está passando por grandes mudanças na indústria de óleo e gás, e no Brasil essa mudança está sendo mais forte ainda, porque a gente está passando por uma reestruturação da cadeia de óleo e gás com a saída, né, da Petrobras de muitos negócios ao longo da cadeia. A gente já teve a saída da empresa da área de distribuição, praticamente, na área de transporte de gás, né, ela tem vendido seus ativos, em breve não vai ter participação em nenhum ativo de transporte de gás, vai vender a participação em distribuidora de gás. Recentemente foi vendida a distribuidora de GLP, né, a Liquigás, foi vendida aí para um consórcio da Copagaz, financiada pelo Itaú. Então a gente tem tido muitas mudanças e o mercado de refino é um dos que se tem grande expectativa porque ele vai mudar. Eu coloquei aqui à direita, está escrito ali as fotinhos na coluna do Galto, aproveitando para divulgar. Eu tenho uma coluna mensal que eu escrevo para a mídia EPBR, são 2 artigos que eu tenho aí mais recentes sobre refino, esse Um Novo Mercado de Refino e o Refino do Futuro, né? Eu falo de como as coisas estão hoje e para onde é que elas estão indo, e hoje a gente vai dar algumas pinceladas dessas perspectivas aí para o nosso mercado, tá? Esse, então, vai ser a nossa conversa. Antes de a gente falar das perspectivas, eu queria que vocês entendessem como é que a gente chegou até aqui na indústria do refino, né? O início de tudo é uma refinariazinha pequenininha, aqui no Rio Grande do Sul, inicialmente uma destilaria na cidade de Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Essa foto aí, ela é à esquerda original, um destilador bem simples, rudimentar da época, né? Vejo erguido com estaca de madeira, então as coisas eram muito difíceis na década de 30, né? Eu estava começando, o Brasil ainda era um tanto rural, vamos dizer assim, então a indústria de refino nascente era bastante rudimentar. A fotinha da direita já mostra a mesma refinaria, né, a rio-grandense, já em 1960, né, com seu parque de tanques, mas ainda assim uma foto antiga, uma refinaria que
ao longo do tempo não conseguiu crescer por conta do monopólio, mas ela é o primórdio, né, da indústria de refino, uma refinaria privada, né, pertencente ao grupo Ipiranga, inicialmente, né, quem ergueu isso era o grupo Ipiranga, o dono dessa refinaria, lá em 1937. Então, esse é o ano, né, que a gente considera do início do refino de petróleo no país, 1937. A primeira refinaria estatal, aí tem a foto dela, né, da época, é a refinaria Lundolfo Alves Mataripe, a gente chama ela de RLAM. Ela fica na Bahia, 1950, ela foi construída antes do monopólio da Petrobras pelo governo federal, né? Antigamente, quem atuava nesse segmento era o Conselho Nacional do Petróleo. Então, essa refinaria RLAM foi construída inicialmente pelo Conselho Nacional do Petróleo, foi diretamente uma construção do governo federal, então, por essa autarquia, né? A RLAM também começou como uma refinaria de 2.500 barris, bem pequena. A refinaria Ipiranga, aquela outra que a gente viu ali, que hoje se chama Rio Grandense, é uma refinaria de 1.000 barris, né? Muito pequeno, mas as coisas estavam começando no Brasil em termos de consumo de petróleo também. E por que a RLAM nasceu na Bahia, né? A primeira refinaria do país grande nasceu na Bahia, porque as primeiras descobertas de petróleo começaram lá, né, no Recôncavo Baiano. Então, as primeiras descobertas foram lá e fizeram uma refinaria para usar esse óleo baiano para produzir derivados, né? Embora o maior consumo já fosse em São Paulo, Rio de Janeiro, região sudeste, né, que começava a se industrializar, a primeira refinaria foi na Bahia por conta de estar próxima das reservas recém-descobertas de petróleo, né? Então, a segunda refinaria do país, mas a primeira estatal foi a RLAM. Em 53, a gente tem então aí a criação, né, da Petrobras por Getúlio Vargas. A primeira refinaria que, sob gestão já Petrobras, estava sendo erguida era a RPBC, né, a refinaria Presidente Bernardes Cubatão. Essa foto é bem interessante de Cubatão em 55, uma foto só de mulheres, né, algo bastante raro para a época na indústria, né, do petróleo. Eu tirei essa foto de um acervo da Fundação Getúlio Vargas e lá comentava que eram empregadas do administrativo da RPBC, né? E ainda hoje, na indústria do petróleo, as mulheres ainda são minoria, né? Tem mudado bastante esse perfil, a mulherada tem chegado com força na indústria de óleo e gás, à medida que os processos vão ficando mais automatizados, envolve menos serviço braçal, a gente tem tido um ingresso maior, né, de mulheres no segmento, mas ainda assim, hoje, se a gente for ver, 75%, 80% de homens, em torno de 20% a 25% de mulheres, né, na indústria de óleo e gás. Então, a criação da Petrobras foi um marco de virada na indústria do refino e do petróleo propriamente dito. A RPBC foi concluída em 55, ou seja, 2 anos depois da Petrobras, mas as obras dela iniciaram antes da Petrobras, inclusive, né? Levou alguns anos a construção, mas a Petrobras acabou assumindo ela, assim como assumiu a RLAM, né? A baiana RLAM também entrou para o portfólio aí da Petrobras na época. A gente tem uma história interessante no refino de petróleo, que ele começou fortemente privado, né? A RECAP, né? A refinaria de Capuava, em São Paulo, na região de Mauá, era uma refinaria privada, inicialmente. Ela partiu em 54, um ano depois da Petrobras ter sido criada, e naquele início houve uma briga, né, se essas refinarias cujas concessões tinham sido feitas antes da Petrobras, se elas deveriam ser da Petrobras, se o governo deveria encampar, não deveria, mas no fim das contas, por forte pressão política na época e dos grupos que tinham investido dinheiro, aconteceu o seguinte, né, a Petrobras ficou com a RLAM e com a RPBC, aquela pequenininha, a da Ipiranga, permaneceu privada, a RECAP
permaneceu privada, a refinaria de Manguinhos, aí no Rio de Janeiro, permaneceu privada, e a refinaria de Manaus, a REMAN, também. Então, a gente tinha mais refinarias privadas no início do que estatais, né? Isso é uma coisa bastante interessante, que o nosso refino, ele nasceu privado, e com o monopólio ele foi migrando, né, para essa questão estatal, né? Aqui tem uma foto do nosso parque de refino, né, até 53. Então a gente tem a refinaria rio-grandense, que na verdade em Uruguaiana era só uma destilariazinha bem pequena. Depois a gente tem a Ipiranga propriamente construída em Rio Grande, na cidade de Rio Grande, com 1.000 barris por dia de capacidade inicial. Eu tenho uma refinaria do grupo Matarazzo, que era um grande industrial da época em São Paulo, né? Ele refinava petróleo para as indústrias dele, né? Para o grupo Matarazzo. Também uma refinaria de 500 barris na época. A gente tem a refinaria de Mataripe, a RELAM, né, que era estatal até 53, construída pelo Conselho Nacional do Petróleo, uma refinaria de 2.500 barris. Tem a refinaria União, que depois veio a se chamar RECAP, em Capuava, 20.000 barris, a maior refinaria sendo erguida naquela época, privada, né, a refinaria União. A refinaria de Manguinhos, no Rio de Janeiro, ela até hoje está ali, né, no coração do Rio. Inicialmente era do grupo Peixoto de Castro, a administração. O Draut era um banqueiro e um político que financiou a obra. No Rio de Janeiro, uma refinaria de 10.000 barris. Em Cubatão, a RPBC era também do Conselho Nacional de Petróleo, né? Uma refinaria daí de maior porte, ia ser 45.000 barris, e a de Manaus, do Grupo Sabá. Até hoje a refinaria se chama Isaac Sabá, em homenagem ao fundador da refinaria. Também uma refinaria de 5.000. Eram esses os volumes. Então, se vocês olharem, a gente tinha ali Mataripe, Cubatão, estatais, e o resto era privado. Então, o nosso refino de petróleo no país, ele nasceu privado, né? Esse era o panorama até 53. A Petrobras, quando herdou o monopólio, o nosso monopólio ele englobou a produção de óleo e gás e o refino. Ele não englobou distribuição nem comercialização de derivados, né? As distribuidoras seguiram privadas e a comercialização, a revenda, né, os postos de combustíveis seguiram privados também. Obviamente que os preços eram controlados pelo governo, eles eram administrados, né, tabelados, vamos dizer assim. As margens da cadeia eram praticamente tabeladas pelo governo federal ao longo do tempo, durante o monopólio. A primeira refinaria que a Petrobras fez, sendo já a Petrobras e não tendo herdado do CNP, foi a Reduc, a refinaria do Rio de Duque de Caxias. A Reduc é uma refinaria que partiu em 61, uma refinaria de grande porte, né? Essa foto ela é bastante emblemática porque ela mostra que os militares sempre tiveram bastante interesse no tema e participação, né? Então tem uma foto aí de um grupo militar com o superintendente da construção da Reduc na época visitando a refinaria. E a refinaria é de 61, a gente sabe que em 64 a gente teve instauração aí do regime militar, e dali para frente a Petrobras andou sobre as rédeas militares praticamente, né? A consolidação do nosso parque de refino veio nas décadas de 60 e 70, basicamente, né? A gente teve muitas refinarias, o Brasil começou a crescer, se industrializar e demandava, né? A gente, embora não tivesse petróleo, precisava de derivados, então a maioria dos países que não tem petróleo investe num parque de refino forte. E foi isso que a gente fez. Como qualquer país que estava se industrializando, a gente não foi diferente. Na década de 60 e 70, então, a gente teve aí 5 novas refinarias. A última daquele período foi a Revap em São José dos Campos, São Paulo, né? Mas a gente teve aí em Minas Gerais a refinaria Gabriel Passos, junto com a refinaria aqui do Rio Grande do Sul, que é onde eu trabalho, né, a Refap. Uma curiosidade é que a Regap e a Refap,
elas inicialmente, se vocês observarem, têm a mesma capacidade inicial, né, 45 mil barris. Elas, inclusive, têm o mesmo projeto executivo inicial, né? Se você visita a Regap e olha as unidades mais antigas e visita a Refap, elas são cópias idênticas umas das outras, né? A mesma posição das torres de destilação, a mesma posição dos permutadores, tu tem a sensação de estar na mesma refinaria, quando está tanto na Regap quanto na Refap, porque elas têm os mesmos projetos e partiram no mesmo ano, né, em 68. Claro que depois elas se diferenciaram ao longo do tempo, né, cada uma teve as suas ampliações, os seus revamps, que a gente chama, em tempos diferentes, em jeitos diferentes, para atender cada um seu mercado local, né. A maior refinaria do sistema hoje é a Replan, em Paulínia, né, a refinaria do Planalto. A Replan tem uma refinaria hoje com 430 mil barris de capacidade. Ela já nasceu também muito grande, né, para a época dela, na década de 70. A Repar veio em seguida, em 77, né, no Paraná, e São José dos Campos na década de 80. A gente tem algumas outras pequenas ali, a Lubinor, né, no Ceará. A gente tem a usina de xisto, que nasceu também em 72, ainda opera, tanto a Lubinor quanto a de São Mateus. E aquelas refinarias que eram privadas, né, a Refinaria União, que foi rebatizada de Recap, e a refinaria de Manaus, né, a Reman, na década de 70 elas foram compradas pela Petrobras, né. Foi uma compra de ações e entrou para o portfólio da companhia. E isso porque, especificamente na Recap, existia uma limitação de ampliação. A lei do monopólio dizia o seguinte, ó, as refinarias antigas, as estabelecidas antes do monopólio, elas poderiam seguir privadas, mas elas não poderiam ser ampliadas, né? Isso matou o refino privado, porque uma refinaria construída em 1950, para 20 mil barris, ao longo do tempo ela ia se tornar pequena e obsoleta, né? Era óbvio que isso ia acontecer. Não foi permitido por lei que elas crescessem. Então, especificamente a Recap, tinha o polo petroquímico crescendo em volta, se decidiu, então, pela compra do Estado, né, da refinaria, para que pudesse fazer as ampliações da refinaria para atender o polo petroquímico naquela ocasião, né. E a Reman também, a história conta aí que, na verdade, o Grupo Sabá já estava cansado da pressão dos militares e acabou vendendo também para a estatal a refinaria, né. Então, essa é a consolidação do nosso parque de refino. Então, vocês estão vendo que ele vem crescendo dessa forma, né. E a gente chega, então, no estágio atual. Como é o nosso parque de refino hoje, né? O que entrou de novo depois daquela refinaria da década de 80, ali, que é a Revap? A gente tem aí, nos anos 2000, a refinaria Potiguar, Clara Camarão, lá em Guamaré, uma refinaria que nasceu de ativos de EIP até, foi convertida lá para processar petróleo, né? A Univem, em Itupeva, ela consta no registro da ANP, mas ela não opera mais desde 2007, está parada a unidade, é uma refinaria privada. Em 2008 a gente tem a Dax Oil, uma refinaria pequena também na Bahia, próximo até, no polo petroquímico, né, não fica muito longe da Relan. Uma refinaria que capacidade nominal de 2 mil barris, mas eles têm projetos de ampliação aí bastante arrojados até para esse novo momento do mercado de refino. E tem a controversa refinaria da Petrobras, a refinaria do Nordeste, a RNEST, né, em Pojuca, a famosa refinaria da Lava Jato, que custou muito caro, infelizmente, né, foi um aprendizado, assim, para que nunca mais se repita, se gastou muito dinheiro na refinaria, que era para ter 230 mil barris de capacidade, e ela acabou tendo só um dos trens de destilação prontos, então capacidade nominal caiu a metade, 115 mil, e dos 115 mil ela não consegue ainda operar 115 mil por conta de faltar sistema de abatimento de enxofre lá, né? Quer dizer, ela não está completa nem no seu primeiro trem propriamente dito. Então, a gente chegou então num parque de 2 milhões e 200 mil barris, né, e mais ou menos isso hoje, o nosso parque de refino.
E aquelas refinarias pequenas lá da década de 50, elas se mantêm. Obviamente, quando a gente olha a Rio Grandense, né, que hoje é administrada pelo grupo Ultra Braskem Petrobras, uma refinaria de 17 mil barris, ela é uma refinaria pequena, de baixa complexidade, né, que nesse novo mercado talvez vai ter dificuldade, né, de se enquadrar por conta do tamanho. A mesma situação da refinaria de Manguinhos, no Rio, né, hoje ela se chama Refit, foi renomeada, né, e também ela tem essa capacidade de 14 mil barris, mas a Refit não processa mais petróleo por condições tecnológicas, né? Se a gente olha lá o que ela está produzindo, está fazendo blends para produzir gasolina, né? Formulando gasolina, basicamente, né? Traz algumas correntes de nafta e vai formular gasolina. Então, as refinarias menores têm grande dificuldade, né? E isso é, em parte, eu diria, culpa do monopólio que não deixou essas refinarias crescerem, né? A gente construiu outras, mas do ponto de vista econômico, eu nunca entendi por que não deixaram essas refinarias crescerem ou por que não adquiriram ela dos controladores, porque seria muito mais negócio para o país pegar uma refinaria pronta e crescer do que construir uma nova. Mas são questões políticas, né, que envolvem até hoje a nossa área de atuação. Aí. O parque de refino brasileiro, só para a gente ter uma referência, é um parque de refino aí que está na 8ª posição, em termos de tamanho. Talvez vocês, alguns que são detalhistas, reparem que o número que está aqui, 2.285.000, é um pouquinho diferente da lâmina anterior, 2.277.000, né? Isso depende, esse 2.277.000 é número ANP, Agência Nacional do Petróleo, e esses que estão aqui consideram números de outras fontes, né, da Agência Internacional de Energia, e tem um ruidinho, às vezes, de capacidade mas não é muita diferença, né? Então, só para a gente ter uma noção, né? O maior parque de refino mundial é o norte-americano e depois vem o chinês. Então, o Brasil tem um parque de refino bastante relevante no mundo, né? O 8º maior do mundo é bastante relevante, né? Isso não é pouca coisa. E a gente tem elas espalhadas nesse mapinha aí, né? Mais ou menos na costa brasileira, as refinarias estão, à exceção da REMAN, né, que é encravada na região amazônica. As demais refinarias são na costa, que é onde a maior parte da população brasileira se encontra, né? A gente hoje tem um déficit, por exemplo, de derivados na região centro-oeste, né, que não tem refinaria. E seria uma ótima oportunidade, né, se a gente pudesse ter refinaria lá, mas existe uma dificuldade imensa de levar petróleo para o centro-oeste, né? Teria que ter um duto, né, um oleoduto que saísse da costa até o centro-oeste. Então, algo muito caro, difícil de se fazer hoje em dia. Então, as refinarias são todas na costa por conta disso. O derivado mais produzido nas refinarias, tem uma tabelinha à esquerda, é diesel. 40% da nossa produção do refino é diesel. A gente tem aí um tanto de gasolina, 22%, óleo combustível e GLP. Se a gente soma diesel, gasolina, óleo combustível e GLP, a gente vai ter um número já mais de, vamos botar ali 40 com 22, 62, com óleo combustível mais 10, 72, mais 7 de GLP, quase 80%, né, nesses derivados. Depois tem os outros derivados que é aveia, coque, nafta ali, mas o carro-chefe é diesel, né? Nosso país é um país muito rodoviário, então o carro-chefe é diesel. Uma proporção muito grande até em relação a outros parques de refino, o nosso produz mais diesel. Então, das refinarias que a gente tem, 13 delas são da Petrobras, né? Então, a gente tem um mercado bem concentrado nesse sentido. Em 1997, foi o ano em que foi quebrado o monopólio do refino. E nesse ano, a Petrobras tinha 98% do mercado, né, vamos dizer assim, de refino. Passados aí mais de 23 anos, né, a Petrobras continua com 98% da capacidade de refino. Então, a abertura do mercado de refino, de fato, ela ainda não aconteceu, né? Porque é difícil de concorrer com um monopolista já instalado.
Mesmo que a legislação toda tenha caminhado para essa abertura de mercado, e legalmente o mercado é aberto, desde a lei do petróleo em 97, a lei 9478, e a gente não conseguiu, né, fazer o refino desandar para o lado privado. Isso tem vários motivos, né? Vou falar de alguns aqui na sequência. Uma outra comparação interessante em relação a essa questão da Petrobras ser monopolista, quando a gente compara com parques de refino proporcionais aos nossos, né? Mas claro, de países que são talvez muito mais ricos do que o nosso, e isso pode distorcer a análise, mas eu acho que é uma comparação válida aqui. A capacidade de refino e o volume refinado no Canadá e na Alemanha ele é muito parecido com o Brasil. E quando a gente olha o número de refinadores, no Canadá tem 11 refinadores diferentes, na Alemanha tem 12 e no Brasil tem 4, né? Sendo que desses 4, um é a Petrobras, que tem 98% da capacidade de refino. Na Alemanha, o maior refinador é a BP, né, a inglesa BP, que tem 20% do mercado. No Canadá, o maior refinador é a Imperial, e eles têm 25% do mercado. Quer dizer, o nosso mercado realmente ele é muito concentrado em cima da estatal, porque ele nasceu de um monopólio estatal na década de 50. Tá? Se a gente olha outros países que também têm essa característica de monopólio estatal, aqui do nosso lado a Venezuela, a gente tem a Bolívia, a Argentina foi assim, mas a Argentina vendeu muitas refinarias, hoje é meio a meio, 50% privado. Então, dependendo de como a coisa nasceu, a gente olha na China, né? A China é um grande país que hoje tem 60% é estatal, 40% é privado. A China, mesmo sendo dita, é um país comunista, né? Ela conseguiu atrair refinador privado, e o Brasil ainda não conseguiu atrair refinador privado, mesmo tendo legalmente o mercado aberto. A gente se considera uma economia de mercado, né? Mas a gente teve dificuldade em abrir efetivamente o mercado de refino até hoje. Algo que eu ouço com muita frequência é assim, o Brasil usa petróleo importado, nosso petróleo é ruim, como é que é isso, né? Nos últimos mais de 10 anos aí já, a gente tem utilizado majoritariamente petróleo nacional nas nossas refinarias. O pré-sal colaborou muito com isso, oferecendo petróleos de melhor qualidade, né? Se a gente volta na década de 70, 80, em que a gente tinha pouco petróleo, a gente importava muita carga de petróleo, realmente, mas conforme as descobertas, especialmente as do pré-sal, foram chegando, óleos mais leves, de melhor qualidade, menor teor de enxofre, a gente foi processando cada vez mais óleo nacional. Então, a gente tem hoje, nas refinarias brasileiras, basicamente petróleo nacional. Por que se importa ainda um pouco, mesmo a gente produzindo em volume, quantidade suficiente? É porque existem alguns tipos de derivados em que eu preciso de petróleos específicos, né? São duas refinarias, basicamente, que utilizam esses 10% aí, que estão puxando na conta do importado. É a Reduc, no Rio de Janeiro, usa óleo importado para fazer lubrificante, importa muito óleo da Arábia Saudita para isso, e a refinaria Lundolfo Alves Mataripe, a RLAM, desculpa, a RLAM também consome petróleo importado para que se faça parafinas e lubrificantes por lá. Então, se alguém perguntar para vocês, a gente usa óleo nacional nas nossas refinarias? Sim. Mas nosso petróleo é adequado? Sim, hoje é. No passado não era, hoje é. Já faz mais de 10 anos isso, tá? Que a gente usa muito petróleo nacional no refino brasileiro. E eu sei porque eu ouço muito essa pergunta de se a gente usa ou não usa petróleo, nosso petróleo é ruim, nosso petróleo é bom, né? Nosso petróleo hoje é um filé mignon, né? Excelente, tanto que a gente está exportando muito. Então agora eu vou falar das perspectivas, né, propriamente dita, que a apresentação era isso, mas eu queria que vocês entendessem como a gente chegou até aqui, né? Então a perspectiva número 1 é a venda das refinarias da Petrobras. Então a gente tem em vermelho as refinarias à venda aí, né? Vindo lá do Nordeste para baixo, a Lubinor, RNEST, RLAM, Regap, Repar e Refap. A refinaria, a RLAM, inclusive, já tem comprador, né? O grupo Mubadala, um fundo de investimento dos Emirados Árabes, fez vamos dizer assim, a melhor oferta pela refinaria, e o processo está chegando
já para o fechamento, né, para o closing, a gente chama do negócio, que é entregar a refinaria efetivamente e receber o dinheiro. Então, a primeira refinaria estatal que está sendo vendida, curiosamente, a primeira refinaria estatal construída no país, né, a RLAM. E uma outra curiosidade dessas refinarias é que, se a gente olhar as distâncias rodoviárias entre elas, é muito grande, né? Quando o parque de refino cresceu, ele foi crescendo para atender uma demanda do ponto de vista de um monopolista, que é, se eu já tenho bastante refinaria aqui, eu vou ir jogando as refinarias conforme o mercado vai exigindo em outros pontos, né? Então, as refinarias distam muitos quilômetros umas das outras, e essa é uma característica comum também em qualquer região do mundo, assim, né? Você vai construindo as refinarias para atender os mercados, e põe longe uma da outra para que cada uma atenda uma área de abrangência, né? E isso, de certa forma, vai diminuir a concorrência entre elas, né? Então, dificulta muito a competição, porque eu vou ter que mandar combustível basicamente por rodovias ou jogar para um navio para tentar concorrer em outra região. Então, embora se tenha uma grande expectativa da venda das refinarias e abertura, né, redução da participação da estatal no mercado, a gente tem que ter a consciência que, num primeiro momento, a gente não vai ter uma competição entre elas, dadas as distâncias que as refinarias têm umas das outras. A competição, no caso da RLAM, por exemplo, é o importado, o produto importado, né? Então, a gente tem alguns mercados que são bastante protegidos em termos de logística e ataque concorrencial. Então, a gente, claro que espera que com a venda a gente tenha um mercado mais dinâmico, mas não pode ter a ilusão de achar que, vendeu, vai ter um mercado super dinâmico e competitivo. Não, calma, vai se levar algum tempo, né, para as coisas acontecerem em termos de investimento em infraestrutura, né, de competição, a gente diz. Uma outra perspectiva que você tem com a venda das refinarias e que tem sido aí alvo de muita discussão na mídia, vocês devem estar acompanhando, é essa questão dos preços, né? Tá, mas a Petrobras pratica preço internacional, como é que é isso, né? Esse gráfico mostra bem como é que o diesel evoluiu, ó, de 2002 ali a mais ou menos 2019 da ANP. A gente tem períodos ali de 2002 até mais ou menos 2008, em que se seguiu, de certa forma, dentro da média. A linha verde é a linha Petrobras, tá? A linha verde é a linha Petrobras, a linha vermelhinha e a azul é mercado europeu e mercado americano. Então, a gente tem... Vejam que o mercado europeu e americano, eles andam quase colados um no outro em relação ao preço, né? É o que se espera em mercado de commodity, em mercados abertos, em que ele oscile de forma muito parecida no mundo inteiro. E a linha verde, se vocês repararem, ela tem períodos que fica uma linha reta, né? Ou seja, não houve mudança de preços dentro do país. Então, em alguns momentos, isso fica mais evidenciado. Por exemplo, de maio de 2008 ali a novembro de 2010, a gente tinha preços internos maiores do que o mercado internacional. Depois a gente teve um período que isso se inverteu, né? Tu pega ali final de 2010 até metade de 2014, foram 4 anos em que os preços no Brasil foram menores do que os praticados no mercado internacional. Esse período de 2011 a 14, ele foi muito debatido na época também, porque isso causou um déficit financeiro muito grande na Petrobras, né? Foram 30 a 40 bilhões de dólares em subsídio a combustíveis nesse período aí de defasagem, de preço abaixo. E o preço abaixo trouxe outros problemas, né, em relação a mercado, que é tomata o importador, tomata o refinador, o refinador privado, cria uma dificuldade para o segmento de biocombustíveis, então a gente tem toda uma distorção. Mas o que se espera com a venda das refinarias e a perspectiva do mercado de refino é que a gente siga com preço de paridade, ou seja, a gente vai ter produto dolarizado no mercado de derivados. Essa discussão está em voga ainda, como é que isso vai acontecer, né? Porque hoje o dólar faz uma pressão muito grande sobre os derivados de petróleo, por estar em alta, né? O dólar anda bastante valorizado em relação à nossa moeda,
Mas a gente tem seguido, desde 2017, preços de paridade. E é uma perspectiva que se mantenham esses preços de paridade, tá? Uma terceira perspectiva que a gente tem é que os biocombustíveis vão avançar na nossa matriz. A gente tem, hoje, né, o etanol anidro, que vai na gasolina comum, e o hidratado, que é o álcool combustível que tu pode comprar no posto para botar em carro flex. O anidro mais o hidratado já são 50% em volume do mercado, né, de combustível leve. Combustível gasolina, a gente tem aí 1/3 da Petrobras, 7% importado, depois a gente tem refinador privado, formulador, tem uma parcela do GNV, que também concorre nesse mercado. Então, uma perspectiva também que se tem nesse mercado é que os biocombustíveis vão avançar. A gente tem aí o RenovaBio, que é um programa de incentivo, né, de créditos de carbono, que vai incentivar a produção de biocombustíveis. Então, o refinador tem que estar de olho nisso. Ó. Cada vez mais os biocombustíveis vão avançar sobre o mercado de refino. Então, a gente tem que estar atento, porque a gente vai perder, por exemplo, espaço na gasolina. Isso é algo bem, já esperado, né? Existe também uma perspectiva de que no mundo a gente vai ter um excedente de capacidade de refino. Hoje o consumo de petróleo, para vocês terem ideia, está na casa dos 93, 94 milhões de barris por dia, né? A nossa capacidade de refino hoje em torno de 100 milhões de barris por dia. Então, já tem hoje um excedente de refino, né? E esse excedente até 2040, veja, o parque de refino vai crescer mais 10 milhões de barris, mas o FUT, que é o fator de utilização, vai caindo um pouquinho. Ou seja, vai ter uma certa ociosidade, né, de 20% no parque de refino mundial. E o crescimento, basicamente, do parque de refino, ele vai se dar no Oriente Médio, que é um grande produtor de petróleo, tem investido em refino, em química fina e petroquímica, e na Ásia e Pacífico também, a gente tem grandes refinarias sendo construídas, e que isso interfere no mercado brasileiro, né? Grandes refinarias no Oriente Médio e na Ásia podem oferecer derivados no mundo a preços bastante competitivos. Isso nos afeta. O próprio mercado americano, que é muito perto do nosso, ele já afeta, né, a nossa produção, porque chega derivado barato, eventualmente, no país. Uma outra, e dentro ainda dessa perspectiva de mudança no perfil de consumo, de aumento dos biocombustíveis, é que hoje, pelas políticas declaradas aí que a gente tem, isso é um levantamento vamos dizer assim, da World Energy, eles falam o seguinte, ó, a gente vai ter um decréscimo do consumo de gasolina e um grande acréscimo de biocombustíveis, ó, quase 150%, né? Então, por isso que o mercado de gasolina é o que mais sente. Isso é uma preocupação para o refinador, porque ele tem que adequar o hardware da refinaria para atender essa nova demanda. Considerando um desenvolvimento sustentável, ou seja, práticas mais pró-verde, né, a coisa é mais agressiva ainda para a indústria do refino. Quer dizer, a gente tem uma redução drástica de gasolina e diesel daí no consumo, até GLP acaba diminuindo, que é um derivado difícil de substituir, porque você não tem um grande substituto para ele, não dizer assim, se utilizar em casa, né? Tem gás natural, mas é bem mais complicado, tem que ter gasoduto passando, né, etc. Biocombustíveis cresceriam em 300% num cenário de desenvolvimento sustentável. Então, uma perspectiva que o refinador tem que ter também nos próximos anos é que esse cenário está mudando e tu tem que ver os investimentos que tu tem que fazer para adequar a tua planta para isso aqui. Essa assimetria de produção no Brasil ela é bem característica, né? Se a gente olha 2014 para 2018, o parque de refino brasileiro encolheu em produção de derivados, muito por conta da recessão econômica, outra parte por questões de preço de paridade, mas fica bem evidenciado, e o que eu queria mostrar com esse quadro aqui desse slide é o seguinte, ó, a gente teve uma redução de carga de 20%, mais ou menos, de 2014 para 2018, mas se vocês olham, as reduções de cada derivado, elas não são proporcionais no parque de refino. Então, eu reduzi, por exemplo, 17,8% de gasolina, mas a redução de óleo combustível foi de 34%. O que isso significa? Significa que o meu parque de refino produz muito óleo combustível
Então eu tenho uma assimetria na produção de derivados. Toda vez que eu aumento a produção de gasolina, eu também aumento a produção de óleo combustível, né? Então eu tenho que vender esse óleo combustível, e essa é uma das dificuldades hoje de se aumentar a carga em refino. A assimetria na produção. Você não produz os derivados na mesma quantidade, e quando você reduz carga, também dá uma diferença, reduz mais de um do que de outro, né? Isso é algo que tem que entrar na conta nas perspectivas que a gente tem de mercado aí. Uma perspectiva que está chegando também, já finalizando aqui a apresentação, a respeito dessas novas pequenas refinarias, né? Com a Petrobras vendendo refinaria, preço de paridade no preço dos combustíveis, ou seja, a gente vai usar preços de mercado, começaram a pipocar anúncios de pequenas refinarias no país. Essa em Simões Filho está sendo erguida, é a primeira, a ANP autoriza a construção em Simões Filho, é uma refinaria pequena, tá? Mas várias pequenas que construíram o parque de refino americano, por exemplo, né? Isso nunca aconteceu aqui porque o monopólio e a gente não praticar preço de mercado atrapalharam a vinda do investidor privado. A Daxoil, a pequenininha lá da Bahia, também está ampliando, né, a sua unidade. Uma refinaria que estava com 2.500 barris, eles já estão com 6.000 barris aprovados na ANP e já tem planos também para 12.000 barris. Então, quer dizer, é uma refinaria que vai ficar aí talvez 6 vezes maior, né? E muitos podem pensar, mas o que é 12.000 barris no parque, né, de 2.200.000? Não é nada, mas para a região da Bahia, vai significar mais emprego, mais gente trabalhando, mais gente que vai trabalhar com instrumentação da planta, projetando o trocador de calor, projetando a unidade de refino, quer dizer, mais oportunidade de emprego. Isso é super importante, né? As pequenas refinarias são super importantes também para a geração de emprego, mais até do que as grandes, eu diria. A gente tem aqui embaixo mais uma refinaria vista da SS Oil também, uma refinaria de 2.500 barris em São Paulo, que está finalizando aí também. É uma refinaria de baixa complexidade, mas também já está avançada essa notícia de 2020, ali, ó, de novembro de 2020. E tem uma parceria aí da ENP com a Oil Group para acordo para refinaria no Espírito Santo. A gente tem dois projetos de refino no Espírito Santo, refinarias de 20 a 30 mil barris também para serem construídas. Então, uma perspectiva que a gente tem de modo geral é que a gente vai ter novas refinarias pequenas espalhadas. Por que pequenas? Porque elas vão explorar nichos de mercado onde a Petrobras ou onde as grandes refinarias não atendam hoje, né? É pouco provável que a gente tenha grandes refinarias no país sendo construídas. O que a gente pode ver é uma ampliação das já existentes, né? Tornar algumas de maior porte, isso pode acontecer, mas a perspectiva que se tem no mercado é que a gente vai pipocar pequenas refinarias próximo das produções de petróleo. Por exemplo, o Espírito Santo é um grande produtor de petróleo, por isso que a gente vai ter tem 2 projetos de refino para lá. A Bahia ainda produz petróleo, por isso que a gente tem projetos aparecendo lá, Simões Filho, a Daxoil em Camaçari, né? Então, São Paulo é uma região ainda que também consome bastante. Então, a gente vai ter esses projetos crescendo no país, tá? Eu bati já nos 40 minutos que a gente tinha combinado. Eu deixo aqui os meus contatos, meu e-mail, né, quimicogalto@gmail.com, e o meu LinkedIn, linkedin.com/in/quimicogalto. Vocês me encontram por lá. Se quiserem tirar dúvida, fazer pergunta, quem não tem LinkedIn, recomendo que faça, uma rede social super bacana. A gente consegue ter contato com diversos profissionais, aprendo muito naquela rede, compartilho bastante material também. Espero ter atendido e estou aí à disposição para as perguntas, tá? Muito obrigada, Marcelo. Não sei se a Cristiane quer conduzir as perguntas, Cristiane. Pode conduzir, sabe? Eu tenho uma aqui, mas... Michele já tem uma pergunta, né? Uma dúvida. Acho que foi muito esclarecedor e você colocou as questões... são questões de bastante discussão em relação ao refino,
que infere posições políticas, geoeconômicas. Exato. Você colocou de muito tranquila, Marcelo. Muito obrigada. A Michele tem uma pergunta para você, uma dúvida, na verdade. Ela fala que sobre a mudança do perfil de consumo, sobre a perspectiva do desenvolvimento sustentável, você acredita, Marcelo, que o Brasil terá muitas dificuldades de adaptação, considerando o nosso cenário atual, nos biocombustíveis? É Michele, né? Sim. Michele, eu acredito que o Brasil não vai ter dificuldade. Sabe por quê, Michele? A gente está anos-luz à frente dos demais países em relação a esse tema. E eu explico por quê. Não existe nenhum parque de refino no planeta que tenha 50% do etanol fazendo concorrência. Não existe. É só no país isso. Quer dizer, o nosso parque de refino ele já vem com essa concorrência de biocombustíveis, de desenvolvimento sustentável, há muitos anos, né? A gente tem mais de 3 décadas com essa experiência, isso desafogou os investimentos em refino, então eu não acredito que a gente vai ter dificuldades em relação a isso. O plano até estruturado pelo RenovaBio e pelos investimentos em biocombustíveis, eles nos ajudam no sentido até de reduzir as importações de gasolina e diesel, né? Então o Brasil está muito bem na foto, vamos dizer assim. É uma pena que, em relação, às vezes, ao tema ambiental, a gente tem coisas a resolver, né, em relação a queimadas, em relação a desmatamento, mas em relação ao setor de combustíveis, o Brasil é exemplo, assim, a gente devia cacarejar mais, assim, essa questão até, né, para os outros países, porque não existe nenhum país no mundo que tenha metade do combustível já seja biocombustível, né, que é o caso do etanol no país. A gente já tem aí 12% de biodiesel e agora em 1º de março vai para 13% o uso de biodiesel. Quer dizer, a gente está fazendo a lição de casa direitinho e eu não acredito que a gente vai ter dificuldades nesse sentido. A gente vai ter aí agora, dentro da própria Petrobras, investimento em a HVO, que a gente chama, que é óleo vegetal hidrogenado, né? Que também vai ajudar nessa conta de biocombustíveis, então a gente está andando para menor pegada de carbono, de modo geral. Obrigada, Marcelo. A Nayana agradeceu, deu parabéns, o pessoal está gostando, colocando aqui no chat da sua apresentação. Já estão entrando no site do EPBR, né? Legal. E já aproveito para lhe convidar, se for possível, a participar de uma das nossas disciplinas como palestrante, que é a disciplina de técnica de caracterização de derivados de petróleo. Legal, legal. Na qual a gente fala justamente sobre a questão do refino e vamos depois para a análise de qualidade dos derivados de petróleo e de biocombustíveis também, né? Então, é uma disciplina que a gente vai fazer de forma híbrida, né? Porque é uma teórica experimental, e aí seria muito positiva a sua contribuição, já que dada a sua experiência, né? Legal, vamos sim. É só a gente ajeitar a data aí que eu consiga atender, que não esteja na minha escala de trabalho, eu farei com o maior prazer. Tá joia, tá joia. Eu gostei muito da análise comparativa que você fez em relação ao parque de refino brasileiro e o parque de refino internacional, inclusive colocando as perspectivas, né, entre os dois. Nessa análise que você fez ao longo da sua apresentação, você fez no momento atual, mas existe o plano, né, da própria empresa, né, das perspectivas até 2030 e tem até a agenda até 2050, não é? Nessa agenda 2030 e 2050, eu sei que o nosso tempo já é mais escasso no momento, mas, resumidamente, você acha que o nosso parque de refino continuará sendo competitivo na agenda 2030 e 2050 no cenário internacional? Eu acredito que a gente vai continuar sendo competitivo, sim, porque o nosso parque é muito grande, né? E a demanda por derivados no Brasil também é grande, e como eu tenho demanda e mercado para atender, vai puxar, né, um investimento nesse sentido. Esse início agora em que a Petrobras está saindo de algumas refinarias
e vendendo, talvez seja mais complicado e conturbado, né? Porque é um momento de transição. A gente sempre teve um agente monopolista olhando para o mercado de refino e, bem ou mal, ele nunca deixou faltar combustível no país. Quando eu tenho agora vários agentes, fica mais complexa a equação, né? Para o regulador, para a ANP, para fechar o balanço de refino. E, obviamente, as questões políticas interferem muito no nosso país, né? Então, eu diria assim, não vai ser por falta de competência técnica, nem por falta de demanda que a gente pode ter algum deslize em relação ao nosso parque de refino se manter importante em relação ao mundo. Pode ser alguma canelada política, no sentido de eu ter uma refinaria privada, o cenário fica desfavorável a investimentos, seja por interferência nos preços, seja por alguma resolução específica, o refinador não vai investindo, aquela refinaria vai sucateando e chega num ponto que você vai dizer, vou fechar essa refinaria porque ela se tornou inviável economicamente, né? Mas eu espero que isso não aconteça e não imagino hoje que vai acontecer pelo tamanho do Brasil e a gente, se a gente for importar, né, esses derivados, vai ter que construir um monte de terminal de importação, né, em substituição às refinarias. Então, eu acredito que a gente vai conseguir levar o parque de refino bastante relevante. O maior refinador hoje é a Petrobras, ela não está parada, ela está olhando investimentos em biorefino, né, dentro das suas unidades, olhando a perspectiva 2030, 2040 já. A gente sabe que vai mudar, né, o perfil de consumo, a gente sabe que carros elétricos estão chegando, quer dizer, a gente tem toda uma questão mudando no nosso mercado, e além da mudança baixo carbono, eu tenho a mudança de venda de refinarias, a mudança do estatal para o privado, que é também um elemento que gera mais uma instabilidade nessa mudança toda, né? Obrigada, Marcelo. Eu tenho uma última pergunta, eu não sei se tem mais perguntas no chat, uma pergunta que é mais esclarecedora para quem está assistindo do que formativa, né? A Michele tem outra pergunta, mas eu vou adiantar a minha rapidamente antes de ler a dela, por gentileza. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre qual é o impacto da venda das refinarias da Petrobras, na sua análise, sobre os preços finais dos derivados de combustíveis, porque é uma coisa que está sendo discutida e as pessoas precisam desse esclarecimento, né? Porque Sim. Há algumas distorções nessa análise, né? Tá claro. Bom? Essa questão é super importante, Jussara. Eu agradeço a pergunta porque a gente precisa que esse comunicado chegue com muita clareza na sociedade e por polarização política ele não chega, né? Cada lado joga de forma um pouco distorcendo o que vai acontecer. Então é o seguinte, né? Quando você tem um agente monopolista e que por muitos anos interferia no preço, segurando o preço, então você tinha uma sensação de combustível mais barato, né? Por interferência estatal. De 2017 para frente, a Petrobras jogou a preço de mercado. Então, hoje está flutuando conforme o preço do barril e conforme a cotação do câmbio. Então, a gente saiu de um patamar de preço para um patamar um pouco mais alto já, que era para colocar preço de mercado. Então, hoje, a gente já tem os derivados no Brasil sendo precificados a preço de mercado. Um novo refinador que vai entrar nesse mercado, ele vai manter, né, a precificação de mercado. Então, assim, existe a chance de baixar preço quando a refinaria for vendida? Eu diria que inicialmente não, porque quem está comprando vai seguir a mesma diretriz. Com o passar dos anos, pode acontecer de novos investimentos, por exemplo, para recuperar fundo de barril, pegar derivado pesado e converter a leve, que possibilita um aumento de carga na refinaria, você até pode daí reduzir um pouquinho a margem, né? Porque você vai ganhar no volume. Só que isso vai levar alguns anos e a margem é pequena para isso, professora. Então, assim,
não vai ter uma redução significativa. Se for acontecer, vai ser daqui a algum tempo, mas ela não é significativa perante o valor da matéria-prima, do petróleo em si, e perante as cotações do dólar, vamos dizer assim. Então, a gente está falando, a margem de refino, historicamente, nos últimos 100 anos, é engraçado isso, ela se mantém meio constante. E tem um dado da BP, um relatório anual deles, que mostra isso. Então, a margem de refino, ela, em média, é $5 por barril. E ela não vai fugir disso, mesmo que tu consiga baixar $1 por barril, por eficiência, por maior volume, vamos dizer $2 por barril, que seja metade, no final das contas, lá na ponta, não faz diferença. Porque um barril custa $60, $70, tá entendendo? Então, você está falando de um negócio cuja margem é pequena, e está vendendo talvez uma ilusão de que vender refinaria vai baixar preço. É pouquíssimo provável isso. Eu diria que é até improvável. Mas por que é importante hoje esse movimento de venda de refinaria? Ele cumpre outros papéis. Ele dilui, vamos dizer assim, os investimentos com a iniciativa privada. Não deixa tudo em cima de um ente, né? A gente reduz a interferência política também no segmento. Então, a gente tem uma série de benefícios, né, em relação à atração de investimento privado, mas eu diria que, em termos de preço na ponta, é uma ilusão a gente achar que vai reduzir. E até pode ser, mas olha a margem que a gente tem. A lucro zero, um refinador hoje, vamos dizer que ele perca os $5 por barril. A lucro zero, ninguém vai operar a lucro zero. Então, a margem é muito pequena no refino para a gente ter algo nesse sentido. Tem outras perguntas aqui. Interessante, Marcelo, é que o preço da ponta final do consumidor, ela tem uma sobrecarga de 40% de impostos, né, estaduais, municipais e federais, estaduais principalmente, né, em alguns casos até elevados, e que se na bomba fosse esclarecido essa diferenciação entre o preço do refino e a taxação dos impostos, as pessoas teriam mais esclarecimento em relação a isso, né? Se a gente pega a própria gasolina, que você tem lá o preço do barril de petróleo, a margem do refinador, do distribuidor e do dono do posto, isso dá um valor, mas os impostos na gasolina valem mais do que o barril de petróleo. Quer dizer, a margem não está no barril de petróleo, não está, entendeu, nessa questão toda. Então, realmente, os impostos pesam muito, né, na nossa matriz. Isso que a gente nem tem a maior carga tributária do mundo em combustíveis, né? Os países mais ricos tributam mais, né? Mas eles têm outra estrutura social também, uma outra discussão aqui, que teria uma palestra inteira. Marcelo, tem uma pergunta da Michele, que a Cristiane fez até uma complementação. A Michele, ela está curiosa em relação quais foram os critérios que definiram a disposição das vendas das refinarias, porque há 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, que permaneceram com base de refino sob controle da Petrobras. E aí ela pergunta se tem algum motivo para isso, além do aspecto econômico. E a Cristiane, ela complementa perguntando como é que foi feito esse critério de, se você tem essa informação, como é que foi feito esse critério para a escolha da venda das refinarias? Se foi, e um dos critérios foi a questão dos menores volumes de refino das refinarias para serem colocadas à venda. Michele e Cristiane, existe um critério por trás da venda, sim, tá? Aquela refinaria do Rio Grande do Norte, a RPCC, ela não entrou na primeira leva, mas ela está sendo desvinculada dos ativos de EIP lá para ser vendida também, tá? Ela vai ser vendida talvez com algum atraso em relação às demais, mas ela vai. A Petrobras planeja ficar com a região sudeste, né? Então, Rio de Janeiro e São Paulo. Mas por que ela decidiu ficar com Rio de Janeiro e São Paulo e vender o resto? Porque é ali
que está o coração da empresa em relação à produção de petróleo. Então, existe uma sinergia muito grande do EIP, da produção de petróleo, com aquelas refinarias, né? O petróleo desemboca praticamente na Reduc, né? O gás natural hoje passa pela Reduc, agora vai para Itaboraí, né? Onde seria o Comperge. Então, existe uma grande sinergia e o maior volume do parque de refino está ali. Então, a venda de 8 refinarias, em que a estatal vai ficar com 5 delas, ela vai vender 8, ela vai vender 1 milhão e 100 mil barris de capacidade, basicamente, mas vai ficar com outro 1 milhão para ela, que é na região sudeste. Então, o critério foi esse, ficar com as refinarias em que havia sinergia com o EIP, né, onde a empresa poderia focar e ter ganhos sinérgicos entre os dois ramos, vamos dizer assim. Poderia ser outro critério? Poderia, mas esse foi o escolhido, né, pela gestão da empresa já aí nos últimos anos. E a gente sabe que isso envolve muita discussão política, né, a respeito dessas vendas e desses critérios e tal. Mas esse foi o critério, tá, adotado pela empresa. Obrigada. A Michele, ela não se satisfaz de fazer mais perguntas. O Rogério, ele sinalizou aí com a mão, mas ele abaixou a mão. Michele, você tem direito a mais uma meia pergunta, rapidamente, porque a gente precisa finalizar que os alunos têm outras disciplinas, claro, né? A Michele está perguntando sobre a abertura do mercado de refino privado. Qual é a pergunta, Michele? Quais são os entraves sobre essa abertura do mercado para o refino privado? Por que o privado não investe hoje em refinaria, né? Essa é uma pergunta que a gente faz há 20 anos. O mercado, desde 97, é aberto legalmente. Então, por lei, qualquer um pode construir uma refinaria, não tem problema nenhum. Só que ninguém consegue entrar quando você tem uma barreira gigantesca que é a Petrobras. Eu vou ter que instalar uma refinaria onde tem mercado consumidor. Só que onde tem mercado consumidor tem uma grande refinaria da Petrobras. Então, você colocar uma refinaria do lado dela a um custo muito alto de construção no Brasil. O Brasil tem custos elevados de construção. Então, uma refinaria que você construiria na Ásia, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, aqui vai ser mais caro, naturalmente, pelo nosso custo estrutural, tá? Eu nem estou falando das questões de corrupção que, infelizmente, inflam as nossas obras, né? Eu estou falando, naturalmente, já seria mais caro construir no país, tá? Essa é uma questão que a gente tem que considerar. Então, o refino privado não deslanchou até agora porque o concorrente é muito grande. Provavelmente, tu vai entrar para perder dinheiro. Então, ninguém entra num negócio cuja margem é muito pequena, arriscando perder dinheiro. Então, opa, eu não vou entrar nesse negócio. Tanto é que a gente está vendo que pequenas refinarias em locais onde a Petrobras não chega, né, em locais onde as grandes refinarias não conseguem, tem dificuldade de atender. Então, é isso, por isso que a gente vai ver as pequenas refinarias. E as refinarias privadas só vão realmente se desenvolver na medida que o parque de refino vai ficando com mais agentes, porque daí você adota uma prática de mercado, preço de paridade vai ser respeitado, né? E, então, segue uma lógica econômica. Enquanto tiver o fantasma da interferência de preços, em que o agente monopolizador ele pode fazer preço abaixo do ponto econômico, ninguém vai investir, e ninguém investiu nos últimos 20 anos. Então, às vezes a gente inverte a coisa, a gente, o mercado aberto não vinha investir porque não quis, não vinha investir porque não dava para investir nesse mercado com preços represados, né? Então, essas questões, elas permeiam muito a discussão política, né? E é por isso que o privado não consegue investir, né? Porque é caro e a margem é curta. Então, é muito... Obviamente que o privado quer as refinarias da Petrobras. É óbvio que quer, porque você já compra um ativo pronto e com o mercado certo. Bom, é um excelente negócio, né? Comprar uma refinaria pronta. E, então, a questão é preço. Mas construir uma nova refinaria é algo bem mais difícil, né? Marcelo, muito obrigada. Foi uma grande aula para a gente, né? Esclareceu muitos pontos. Excelente a sua apresentação, porque acaba
desmistificando as questões técnicas, das questões de interferência política, coloca claramente qual é o campo de um, o campo de outro, né? Então, muito obrigada.